Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Estamos de volta meio de semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Episódio super especial, formato especial. Na verdade, eu tô me sentindo, no século XIX, século XX, onde as pessoas escreviam cartas e esperavam as respostas. E é mais ou menos assim que a gente está gravando esse episódio hoje. Na verdade, com mensagens instantâneas. Eu não preciso ficar aí esperando ansioso pelas respostas do João. Mas estamos gravando nesse formato porque temos um problema de agenda e esse episódio foi pensado de hoje para hoje. A gente vai tratar aí nas relações entre Israel e África do Sul, um assunto que vem, enfim, tomando aí muita parte da mídia e da discussão aqui em Israel na última semana por conta da apresentação do processo, né, da África do Sul contra Israel na Corte Internacional de Justiça, que começou aí na semana passada, como noticiamos no nosso último episódio. Bom, a gente vai passar então para o nosso primeiro bloco para tratarmos aí desse episódio. Gente, nosso primeiro bloco, na verdade, vão ser blocos curtinhos aí nesse episódio. A gente vai tratar da questão histórica no primeiro período, desde a criação do Estado de Israel até mais ou menos a década de 80, onde as coisas começaram a mudar. João, a África do Sul reconhece Israel, as relações, enfim, começam um pouco tensas por conta da questão do apartheid, depois começam a esquentar, a gente tem questões econômicas envolvidas, venda de armamentos, e Israel também acaba tendo aí uma relação com o governo sul-africano na época do apartheid, inclusive vendendo armas para o governo. Mas isso muda depois, né? Principalmente também com a troca do governo de Israel, as coisas começam a mudar, e depois, como a gente vai tratar no próximo bloco, com a luta contra o apartheid. Mas aí, João, como é que se dá o início da relação entre Israel e África do Sul, desde a fundação do Estado de Israel até a década de 80, nesse primeiro bloco? Fala, Marquinhos, beleza? Pois é, a África do Sul foi o 7º país a reconhecer o Estado de Israel, 9 dias depois da declaração de independência. Um ano depois, eram abertas as representações diplomáticas dos dois países e as relações eram consolidadas. No entanto, os primeiros 20 anos de relações entre Israel e a África do Sul foram marcados por hostilidades. Israel era um dos países abertamente mais críticos ao regime do apartheid sul-africano, ao mesmo tempo que desenvolvia relações diplomáticas e de cooperação comercial com a maioria dos países do continente africano. Durante o período da Golda Meir como ministra das Relações Exteriores, a chancelaria israelense buscou alianças com o então chamado Terceiro Mundo, para contornar o isolamento imposto a Israel nas suas primeiras décadas pela Liga Árabe. Temendo a retaliação do mundo árabe, tanto o bloco socialista quanto o Ocidente evitaram se aproximar de Israel naquele momento e empurraram o país para uma cruzada para a África, a América Latina e o Sudeste da Ásia. Então o apoio de Israel aos países africanos, ele ia desde a ajuda em tecnologia agrícola até o financiamento de obras públicas de infraestrutura, como estradas, portos, aeroportos, etc. Quem conhece o caso Entebbe, quem viu o filme ou a série, viu que parte da estratégia de Israel para resgatar os reféns sequestrados no voo e levados para Uganda tinha a ver, na verdade, com a planta do aeroporto de Entebbe, que foi construída pela empresa Solel Bonet, uma empresa fundada pela organização sionista, pela Histadrut Ovdim, pela organização sindical do movimento sionista lá nos anos 20, e nesse momento eles expandiram o seu know-how, enfim, Israel ajudou o desenvolvimento dos países africanos por esse meio, exportando tecnologia agrícola, infraestrutura, etc. Então, essa posição na esfera política internacional, ela era totalmente incoerente com a simpatia ao regime do apartheid. E não custa lembrar que Israel era governada também nesse momento pela esquerda. Tal situação sofreu um baque em 67 com a Guerra dos 6 Dias, que trouxe a imagem de Israel como um Estado agressor e expansionista, e ela melou de vez depois da Guerra de Yom Kippur, em 73. Já em 72, Israel se absteve de condenar o apartheid numa votação da Assembleia Geral da ONU, e, em contrapartida, a África do Sul se absteve na votação que condenava a anexação de Jerusalém Oriental por Israel. A Guerra de Yom Kippur, ela representou um divisor de águas para as relações internacionais de Israel, porque o país recebeu o apoio dos Estados Unidos e passou a integrar o bloco do Ocidente na Guerra Fria. E isso, junto ao embargo do petróleo feito pelos países árabes da OPAEP, a Organização dos Países Árabes Exportadores de Petróleo, que virou depois a OPEP, acarretou no rompimento das relações com quase todos os países africanos naquele momento. E é uma aproximação justamente de Israel com a África do Sul. A intensificação de Israel
com o regime sul-africano do apartheid não se deu somente por questões políticas, mas principalmente por uma necessidade econômica. A indústria bélica israelense, para que ela possa se autofinanciar, ela precisa exportar cerca de 80% da sua produção. Quando boa parte da comunidade internacional rompe relações com Israel, o país, obviamente por questões econômicas e militares, precisa buscar outros clientes e acaba tomando decisões moralmente condenáveis. A África do Sul, ela parece como um presente para Israel, e se encaixa como uma luva. Um país que sofria sanções da comunidade internacional, justamente por conta do apartheid, que não podia comprar armas de nenhum lugar. Por outro, um país como Israel, que possui um arsenal imenso e estava buscando clientes. Então, em 75, eles assinaram o ISSA, foi um acordo secreto entre os dois, que envolvia a venda de armas e cooperação das forças de defesa dos dois países. A iniciativa também surgiu da esquerda israelense, no caso, das mãos de Shimon Peres, que era o ministro da Defesa. As relações fluíam, mas boa parte delas se manifestavam de forma secreta. Ministros israelenses não visitavam a África do Sul, e quando Israel era perguntado se negociava armas com um país africano, negava. Inclusive, há indícios de um teste nuclear realizado em conjunto pelos dois países em 79, numa ilha próxima à Antártida, que é conhecida como Incidente Vela. Ele teria sido detectado por satélites norte-americanos, e naquele momento a Secretaria de Estado norte-americana e a Defesa norte-americana ocultaram o caso da comunidade internacional e já foi amplamente explorado depois disso. E, aparentemente foi um teste conjunto realizado por Israel e África do Sul, no caso, um teste nuclear israelense. Ainda não há provas disso. Também se sabe que Israel ajudava Israel ajudava no desenvolvimento nuclear sul-africano naquela época, mas a gente não sabe se a África do Sul chegou a produzir armas nucleares naquele momento. Em 76, Israel e a África do Sul finalmente abriram embaixadas, um em cada país, em Pretória e em Tel Aviv, e a situação ainda gerava alguns desconfortos, eventualmente. Em 78, a própria Golda Meir, ela condenou que uma obra de teatro sobre a sua biografia fosse apresentada na África do Sul, pois a plateia seria exclusivamente branca, uma repulsa endossada pelo embaixador de Israel no momento. Mas aos poucos, principalmente depois da eleição de Menachem Begin e do Likud, da direita e sionista ao poder, as relações saíram do armário. Ministros do Estado de Israel passaram a fazer visitas oficiais à África do Sul, foi estabelecida uma cooperação econômica entre os países, o turismo aumentou, em várias outras áreas os laços foram estreitados. Quem não aprovava essa aproximação era justamente a comunidade judaica da África do Sul, que nos anos 70 e 80 era formada por cerca de 80 mil membros. E em 1980, os deputados judeus do parlamento sul-africano se manifestaram formalmente de forma contrária ao apartheid. Mas essa situação não ia durar para sempre. É muito interessante, né, ver como Israel, um país recém-criado na época, né, ele foi obrigado a tomar essas decisões e a política real acaba colocando muitas vezes o que o país pensa, a ideologia, enfim, projetos de mundo de lado, porque o país precisa também se embasar de alguma forma no cenário internacional, e a África do Sul naquele momento pareceu, né, um aliado, e foi, né, um aliado importante para os governos israelenses. Mas é interessante ver também como isso vai mudando, né, ao longo dos tempos, e acho que o mais interessante, né, é justamente isso que você colocou no final do bloco, que é sobre o apoio, né, dos deputados judeus na África do Sul contra o apartheid, né? Ou seja, a minoria judaica, né, na diáspora sul-africana, entendendo a relação ali, né, com os negros do país e votando contra, se colocando contra o apartheid. Eu acho que essa é uma questão muito interessante também da gente avaliar e ver aí nesse bloco. Bom, é isso. Vamos então para o nosso próximo bloco para justamente contar, para a gente falar aí da questão, continuar na questão histórica, mas chegando mais aí na época do fim do apartheid. Bom, João, e como foi a relação entre Israel e a África do Sul, né, durante a década de 80, quando as sanções contra o país ali aumentam, vindo do Oriente, né, e, enfim, os negócios estavam tanto quanto complicados ali para o país, e Israel, né, o fim do apartheid se anunciava já, o Nelson Mandela era solto depois de 27 anos na cadeia, e Israel entendia, né, que uma nova realidade estava se construindo. Como é que se deu a relação entre Israel e a África do Sul nesse período aí, pré e pós, né, queda do apartheid? Nos anos 80, Israel era praticamente o único país democrático do mundo que não havia submetido às sanções impostas à África do Sul. Nessa época, Israel foi formado por um governo de união entre o Likud e os trabalhistas para lidar com numerosas crises pelas quais o país passava. Nesse contexto, houve uma divisão interna no Gabinete de Relações Exteriores do governo no que diz respeito à África do Sul. O ministro das Relações Exteriores avaliava que em poucos anos o apartheid chegaria ao fim, enquanto as forças armadas israelenses julgavam que o regime duraria ainda algumas décadas. Os trabalhistas queriam estabelecer relações
relações com as forças anti-apartheid, enquanto o Likud preferia manter-se aliado ao regime. É aí que entra em cena a figura do Yossi Beilin, que era o secretário do Ministério das Relações Exteriores, que convenceu o gabinete a estabelecer relações secretas com o movimento anti-apartheid e a participar das sanções à África do Sul sem que isso fosse tornado público. Obviamente que isso gerou um princípio de crise entre Israel e o regime sul-africano, mas que foi contornado pelo fato das sanções não serem retroativas, ou seja, acordos já assinados seguiriam vigentes. As sanções israelenses duraram 5 anos e tiveram fim em 91, mas a crise diplomática também foi retomada, porque o governo sul-africano do apartheid, descobriu que Israel negociava com a ANC, conhecido como Partido do Congresso, que é um movimento que lutava contra o apartheid, cujo líder era Nelson Mandela. O ex-diplomata israelense na África do Sul, Alon Liel, que participava da delegação israelense justamente durante essa época, ele contou no podcast da N12 que a maioria dos funcionários da embaixada eram justamente funcionários da defesa e que ele foi instruído pela chancelaria a representar Israel perante o ANC, enquanto os funcionários da defesa se encontravam com membros do regime, em geral militares, e tudo isso era feito de forma separada, para que nenhum dos dois lados soubesse do outro. O Nelson Mandela procurou o embaixador Liel, que ele contou que quando se encontrou com o futuro presidente sul-africano, ele estava disposto a deixar o passado para trás se Israel se comprometesse a trabalhar pela criação do Estado palestino. Essa parecia ser a única exigência do Nelson Mandela. Se Israel mudava a política e passava a reconhecer o ANC e a luta contra o apartheid como movimento legítimo, bastava que o país se comprometesse a trabalhar pela criação do Estado palestino. Isso se deu no contexto dos acordos de Oslo. Então, em 94, quando Mandela foi eleito presidente da África do Sul, ele começou a trabalhar pela cooperação com Israel. O líder sul-africano também reconheceu o sionismo como direito legítimo do povo judeu à autodeterminação nacional e visitou Israel em 99. E quando ele foi criticado por isso, ele respondeu aos críticos dessa maneira: para muitas pessoas que questionaram por que eu vim, eu respondo: Israel trabalhou em estreita colaboração com o regime do apartheid. Eu fiz a paz com muitos homens que massacraram o nosso povo como se fossem animais. Israel cooperou com o regime do apartheid, mas não participou de nenhuma atrocidade. Fecha aspas. As relações bilaterais entre os dois países se conservaram positivas até meados dos anos 2000. Daí em diante, passou por um período de altos e baixos, até que houvesse mais baixos do que altos. Interessante agora ver o outro lado, né? O pragmatismo do Mandela, depois que ele se torna presidente e resolve, né, ter alguma relação com Israel, apesar de Israel ter apoiado, né, e vendido armas para o regime do apartheid. É interessante o que ele fala, né? Não participou de nenhuma atrocidade. Talvez indiretamente tenha participado, mas de qualquer forma ele coloca isso de lado enfim, busca também, né, um pragmatismo para embasar e tentar mais aliados para a África do Sul, para a nova África do Sul, se bem que Israel, no caso, não seria um aliado assim, de tanta força, né, e de tanto peso como os aliados do Ocidente, que com certeza eles tinham. Mas interessante ver também, né, a forma como justamente o Ministério das Relações Exteriores de Israel ele trabalhou nesse período, né, tentando construir nos dois lados, né, do governo sul-africano, tanto antes do apartheid quanto pós-apartheid, já construindo ali uma relação entre os dois lados. É isso, vamos então para o nosso próximo bloco para a gente tratar então da crise nas relações entre Israel e a África do Sul depois que o Mandela chegou ao poder. Bom, João, muitas vezes a política entre dois países, como a gente viu acima, né, ela é construída em cima de muito pragmatismo e, enfim, decisões ali que precisam ser tomadas pensando num futuro sempre mais distante, né, não no futuro próximo. Muito pragmatismo, teve da parte de Israel, teve da parte do Mandela também, como a gente viu nos últimos blocos, mas a gente sabe também que as relações entre os poderes, entre países, né, elas também são construídas muitas vezes a partir de relações pessoais enfim, a falta dessas relações pessoais também pode gerar muita crise. E aí, como é que essas relações influenciam e ajudaram, né, no caso, a África do Sul apontar, né, mais para um lado aí que estaria mais aliado e mais do lado da sua política e da sua visão de mundo em função de tudo que aconteceu durante os anos do apartheid? Nelson Mandela dizia que durante os 27 anos que foi preso, somente 3 líderes fizeram questão de manter relações com ele: Fidel Castro, Mohamed Gaddafi, da Líbia, e Yasser Arafat. Mandela era muito próximo do Arafat e ele sempre associou a luta contra o apartheid sul-africano com a causa palestina, observando semelhanças nos dois casos. 2 povos discriminados, privados de seus direitos mais básicos e lutando por liberdade e autodeterminação. O ANC, seu partido, foi partidário dessa visão desde o início. Após a morte do Mandela, o partido foi se radicalizando gradualmente. Desde 2007, uma série de intelectuais sul-africanos, grande parte
ligados ao ANC, passaram a tecer comparações entre a ocupação israelense e o apartheid sul-africano. A luta anticolonialista ela vem sendo ressignificada nos últimos anos, e o Estado de Israel e o sionismo passaram a ser vistos por muitos como um dos últimos resquícios do colonialismo europeu do século XX ao redor do mundo. E o ANC foi um dos movimentos políticos que mais participação teve na luta contra a ocupação por meio da deslegitimação do sionismo. Em 2010, o governo sul-africano chamou seu embaixador para consultas após o caso da flotilha turca, que foi atacada pela marinha israelense após tentar furar o bloqueio a Gaza. Em 2015, Netanyahu cancelou sua viagem ao funeral do Nelson Mandela devido a declarações hostis de ministros da África do Sul a Israel. Em 2016, Israel negou ao ministro da Educação da África do Sul a entrada a Ramallah. E no mesmo ano, o presidente sul-africano Jacob Zuma recebeu uma delegação do Hamas no seu país. Em 2018, as coisas gringolaram de vez. Por conta de ataques israelenses em Gaza, a África do Sul retirou seu embaixador de Israel e transformou a embaixada em um escritório diplomático no país. Israel seguia mantendo, até os últimos dias, sua embaixada em Pretória, mas após o conflito atual, a África do Sul já convocou seu representante novamente e o parlamento votou a favor do encerramento das relações diplomáticas com Israel, o que foi sancionado pelo governo. Isso tudo fora a acusação de genocídio. É isso. Vamos então para o nosso próximo bloco para tratarmos aí das relações atuais entre os dois países. Bom, João, como é que a gente vê agora então a relação entre os dois países, já que a gente chega no momento em que a primeira acusação de genocídio que Israel sofre agora nessa guerra com Hamas em Gaza, ela vem justamente da África do Sul. Muita gente diz que essa é uma acusação baseada em antissemitismo, no caso que o país estaria apoiado em acusações antissemitas contra Israel, contra os judeus contra Israel, mas a pergunta há antissemitismo na política sul-africana que permite, né, que fez com que o país levasse essa acusação à frente, ou é realmente uma acusação feita em uma visão de mundo e uma ideia, né, em uma perspectiva, no caso, de quem já esteve do lado dos mais fracos? O ex-diplomata Alon Liel, que eu já citei aqui, faz uma análise interessante que se encaixa bastante para muitos outros países nessa relação com Israel. O Mandela estabeleceu relações com Israel durante os acordos de Oslo, num clima de otimismo. Ele se permitiu deixar para trás as relações de Israel com o regime do apartheid por ver uma política diferente por parte de Israel em relação aos palestinos. Mas depois de anos sem negociações com os palestinos, com a construção de um muro de separação e com a construção desenfreada de assentamento, não há absolutamente nenhuma confiança nos governos da África do Sul recentes de que os últimos governos israelenses, pelo menos nos últimos 15 anos, têm qualquer intenção positiva contra os palestinos. O Alon Liel disse que viveu durante anos na África do Sul e que não existe antissemitismo lá, que não há incidência de crimes do gênero, não há uma questão com os judeus de forma geral. A única razão para a crise entre os dois países é a questão palestina. Eu, João, concordo, tendo a concordar pelo menos. Mas por que justamente a África do Sul denunciou Israel? E por que por crime de genocídio? O Liel acrescenta que a acusação a Israel é uma oportunidade para a ANC voltar aos seus velhos anos de luta anticolonial e antiimperialista, que formaram o partido e seus líderes. O país passa por uma crise econômica e social, e os governos da ANC não representaram um progresso real nas condições da população nas últimas 2 décadas. O país passa por uma crise gigantesca econômica e social, falta água, falta eletricidade, a pobreza no país não diminuiu, e essa oportunidade de representar o país numa outra luta, numa nova luta por direitos humanos contra um regime semelhante ao apartheid, seria interessante para o partido reviver seus bons tempos. Pode ser, mas não é só isso. A África do Sul tem uma equipe de juristas especializados em questões de direitos humanos, com consciência do que significa a opressão militar e ilegal. As relações de empatia com os palestinos, a oportunidade de voltar à luta anticolonial e a grande equipe de juristas que lutam contra a opressão encontraram um inimigo em comum: Israel. A acusação de genocídio, na realidade, é a única que submete Israel a qualquer decisão do tribunal, pois a Convenção de Prevenção ao Crime de Genocídio é uma das raras que foram retificadas por Israel. Mesmo que ao fim não haja condenação por genocídio, o tribunal pode, como passo intermediário, ordenar a interrupção da guerra ou submeter Israel a uma série de restrições. A acusação por genocídio, então, não é exatamente a acusação certeira para a condenação de Israel ao crime ao qual foi acusado. A acusação a genocídio é praticamente a única que pode surtir algum efeito, mesmo que Israel não seja condenado por genocídio. A narrativa do governo israelense é que a África do Sul serve os interesses do Hamas e tenta desqualificá-los. É um contra-ataque cujo discurso só serviria para o momento atual. Na verdade, Israel não tem interesse em criar um conflito com a África do Sul, mas o governo não vê escolha que não subiu o tom. Israel já saiu derrotada dessa questão. Essa é mais uma herança de 15 anos do Netanyahu. Uma crise com um país que não é árabe, que não é muçulmano, que pertence ao sul global e que mostra como Israel está isolada
nesse contexto. É óbvio que o BRICS tem alguma importância, ainda mais pela inserção dos países árabes e muçulmanos, no caso do Irã, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos recente. É óbvio que também a situação, a relação da China e da Rússia com os Estados Unidos também influencia na decisão da África do Sul, mas seria exagero e seria preconceito acreditar que a África do Sul é simplesmente um instrumento das potências pertencentes ao BRICS numa luta contra os Estados Unidos. Eles têm suas razões próprias, eles têm suas vontades, e a própria participação da África do Sul no BRICS mostra que eles são um personagem importante, um ator importante nessa questão. Então, no caso, o que a gente está vendo aí é que a situação criada pelos governos de Netanyahu nos últimos 15 anos colocam já numa situação de isolamento total. E a África do Sul é simplesmente o ator que mais se encaixa no perfil do acusador de Israel nesse momento, por uma série de questões. A gente aqui tentou colocar o contexto histórico, mas existem questões atuais também, as quais a gente comenta semana a semana na edição do nosso podcast. É isso, pessoal. Fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Bom, confesso que eu não conheço a fundo, não conheço muito a relação entre Israel e África do Sul. Também tive a oportunidade de aprender bastante aí nessa semana. Muitas informações desse podcast que você comentou do N12, né? Trouxe muita informação legal também. E eu acho que a história, né, como a gente contou aqui nesse episódio, ela mostra pra gente a construção dessa posição sul-africana, né, que foi apresentada agora na Corte Internacional de Justiça. Eu acho que eles sabem muito bem diferenciar a questão do antissemitismo de uma diferença política com o que vem, com a política sionista hegemônica, né, que eu costumo chamar, que ela vem sendo apresentada aí, pelo menos já com Netanyahu desde desde 2009, né, teve também no poder em 96, mas enfim, uma história de uma relação que ela foi sempre muito conturbada, né, como a gente pode ver. E eu acho que mostra isso, que eles sabem fazer essa diferenciação entre o antissemitismo, né, e a comunidade judaica sul-africana, né, na luta contra o apartheid, ela soube fazer essa diferenciação também. Eu acho que o fato de ser minoria contribui muito para isso. Agora a gente tem essa mudança, né, em função da gente ver essa transformação nas relações, e agora o governo sul-africano ele toma essa postura do lado do oprimido, que era o lado que eles estiveram aí até poucas décadas atrás. Então, acho que é bem interessante a gente acompanhar, né, porque a construção dessa história, tanto por questões políticas, né, e como a gente viu, né, bem pragmáticas, elas foram importantes na construção desse laço, mas também dos dois lados, né, antes do apartheid e depois do apartheid, mas também as questões pessoais, né, que levaram aí uma aproximação pessoal por estarem do lado do oprimido também, né? Que foi o que levou uma aproximação entre o Mandela e o Fidel Castro, o Gaddafi e também o Arafat, né? Que como ele mesmo diz. Enfim, muito, muito interessante e muito legal esse podcast relâmpago que lançamos por aí. Bom, gente, é isso. Então ficamos por aqui e em poucos dias vocês já recebem o nosso podcast, aquele semanal tradicional que estamos todos acostumados. Tchau, tchau. Forte abraço.